Graça e paz a você nesse dia. Quero trazer uma meditação para a sua vida que está lá em Efésios capítulo 6. Mas antes eu quero dizer para você que para que você possa ter revelação da palavra de Deus, você precisa nascer de novo. Porque é o Espírito Santo que produz revelação das coisas de Deus no nosso espírito. Porque o homem natural é aquele homem que ainda não nasceu de novo. O homem natural é o homem sem Deus. Então ele jamais vai poder compreender as coisas do Espírito de Deus sendo natural. Por isso que o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado de não crer nele. Então depois que você é convencido pelo Espírito Santo que é um pecador e que precisa de um Salvador, ele te leva a crer em Cristo. Em Efésios capítulo 2, fala que a salvação é de graça por meio da fé. Então, uma vez que você falou assim, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu te recebo como meu Salvador, então você está reconhecendo que para ser salvo, você necessita apenas de crer em Cristo. E que você não é salvo por suas obras. Aí uma vez que você chamou Jesus para ser seu Salvador, aí você nasceu de novo. Aí você recebeu o Espírito de Deus dentro de você. Agora você está qualificado para ter revelação das coisas de Deus. Porque agora você se tornou uma nova criatura em Cristo. Então estou dizendo isso porque tudo aquilo que eu venho a mencionar aqui nesses pequenos vídeos, você só é capaz de compreender pelo Espírito. Então, a primeira coisa que você precisa é nascer de novo. Através do novo nascimento que você agora tem condições de ter percepção das coisas de Deus, porque o Espírito produz essas coisas em nosso espírito. Então, dito isso, eu quero pegar um texto que está lá em Efésios capítulo 6, que diz assim, sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele diz, que nós precisamos sermos fortalecidos no Senhor e depender do poder de Deus na nossa vida. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, ser fortalecidos no Senhor, tem um livro que eu li, e eu recomendo para você ler também, escrito pelo pastor Aloísio Silva, que é o pastor presidente da Igreja Videira, que o título do livro é Fortificados na Graça. Então, quanto mais você fortalece as suas crenças no Evangelho, você se fortalece no Senhor. Você nunca vai ser fortalecido se você não tiver uma base sólida da sua crença. E você precisa cada vez mais conhecer o Evangelho da Graça. Porque quanto mais você cresce no conhecimento do Evangelho da Graça, mais você se fortalece no Senhor, mais você vai estar preparado para enfrentar as batalhas espirituais na sua vida. Agora, hoje nós vivemos na dispensação da graça e não da lei. Lembre-se disso. A lei de Deus ela é perfeita, a lei de Deus ela é pura e santa. Mas a lei não foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador. Então, no Velho Testamento foi a dispensação da lei. Hoje você vive na dispensação da graça. Então, portanto, todas as vezes que você for ler o Velho Testamento, leia com a chave na sua mão. A chave é Cristo. Porque quando você vai lá no livro de Levítico, e você observa lá que tem certos pecados que a punição era a morte, lembre-se que na dispensação da graça, você não pode aplicar mais aquele tipo de punição. Mas na lei, era a época dessa dispensação. Então, por isso você precisa ter esse discernimento, que ao ler o Velho Testamento, você precisa ler com uma nova lente, né? É você ler o Velho Testamento olhando para Cristo, procurando descobrir Cristo no Velho Testamento. Então, hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. Hoje você precisa entender que a nova dispensação é a graça. Um dia Deus vai trazer juízo sobre este mundo,
Mas não é o momento agora. Agora é o momento de você pregar o amor, que há perdão disponível. Então, quanto mais você conhece as verdades do Evangelho, mais você vai fortalecer no Senhor. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você só é liberto quando você tem revelação da verdade. Qual é a verdade atual? O Evangelho da graça de Deus. Mas também nós precisamos do poder do Senhor na nossa vida. O que isso significa? Que nós não podemos enfrentar as dificuldades na nossa vida confiante na nossa força. Nós precisamos confiar no poder de Deus, porque é a graça de Deus que nos capacita para vencermos todos os obstáculos na nossa vida. Então, nós dependemos do poder do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, Ele que nos ajuda a enfrentarmos as circunstâncias na nossa vida, essas tribulações na nossa vida. Então, diz assim, o versículo 11: Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então hoje eu quero me deter nesse ponto. Primeiro, você precisa se fortalecer no Senhor, seja fortificado na graça, e você cresce na graça quando você conhece cada vez mais Deus como Pai, e quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai se fortalecer na graça. Então, fortalecendo-se na graça, nas verdades pregadas no Evangelho, você estará se fortalecendo no Senhor e dependendo exclusivamente do poder de Deus na sua vida, a manifestação do poder de Deus na sua vida. E o segundo ponto é lembrar que nós não estamos aqui para lutar com as pessoas. A nossa luta é contra o diabo. Então eu queria colocar para você um ponto fundamental, porque hoje em dia você vai ver uma notícia na mídia social aí, você vê demais pessoas revoltadas com políticos, com o judiciário, mas eu quero dizer para você o seguinte, que um ministro do Supremo, um executivo, não veja ele como seu inimigo. O inimigo é Satanás. Nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás. Então, ao invés de você ficar aí xingando autoridades, comece a orar por elas, porque quando essas autoridades tiverem uma experiência com o Senhor Jesus, a mente delas serão transformadas e elas vão começar a agir de acordo com a nova natureza que elas receberão de Cristo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos orar por essas autoridades é para que elas experimentem a salvação em Cristo Jesus, que elas venham a experimentar o novo nascimento em Cristo, porque uma vez que elas nascem de novo, elas terão espírito para falar no coração delas, para receberem direções dele. Então lembre-se disso, a nossa luta é contra o diabo e não contra as pessoas. Então hoje eu quero só deter nesse ponto com você, se fortaleça no Senhor, conhecendo mais o Evangelho da Graça, o que a Bíblia diz a seu respeito, quando você está em Cristo, através do novo nascimento, que a nossa luta é contra o diabo e que nós precisamos vestir a armadura de Deus. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as armaduras de Deus que nós precisamos nos vestir dela para que possamos resistir os ataques espirituais que virão sobre nós. E o versículo 13, para encerrar o vídeo de hoje, eu digo: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a armadura para que nós possamos permanecer inabaláveis.
que você possa ter um dia abençoado, cheio da revelação de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer no Senhor, na força do teu poder, e termos cada vez mais revelação da graça, mais revelação do Senhor Jesus na nossa vida, para nos fortalecermos na graça. Em nome de Jesus, amém.